Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Náutico parece ter movimentado o mercado de maneira surpreendente e silenciosa, mas que já começa a gerar burburinho entre os torcedores e nos bastidores do futebol nordestino. Allan Kardec, aquele atacante que passou por tantos clubes do Brasil e do exterior, parece enfim ter encontrado um destino que pode ser o início de uma nova fase em sua carreira, e tudo indica que será na equipe pernambucana. A notícia ainda não foi oficialmente anunciada pelo clube, mas fontes próximas ao jogador garantem que ele já acertou detalhes contratuais e que a assinatura deve ser apenas uma questão de dias. O que chama atenção não é apenas o fato de o Náutico ter conseguido atrair um nome com tanta experiência e trajetória, mas também a forma como a negociação teria sido conduzida, de maneira extremamente discreta, sem alarde e sem a exposição típica que envolve jogadores de renome. É como se o clube tivesse planejado um verdadeiro golpe de mestre, buscando reforçar o elenco sem entrar no foco midiático tradicional, algo que certamente tem deixado os rivais atentos e curiosos sobre os impactos dessa contratação no mercado da Série B. A trajetória de Allan Kardec é conhecida por todos que acompanham futebol, mas sempre vale destacar cada detalhe dessa carreira que mistura altos e baixos de maneira impressionante. Revelado nas categorias de base do Vasco, ele se consolidou rapidamente como referência na área, demonstrando um faro de gol que poucos atacantes conseguem manter com consistência. Ao longo dos anos, passou por clubes importantes do futebol brasileiro, incluindo Palmeiras, Santos e São Paulo, onde conseguiu mostrar toda a sua habilidade e experiência dentro da grande área. O que chama atenção nessa negociação com o Náutico é que ela pode representar não apenas uma chance de voltar a ser protagonista, mas também uma oportunidade de colocar o clube em evidência, reforçando o setor ofensivo com alguém que entende profundamente o jogo, sabe se posicionar e finaliza com frieza. O rumor sobre essa contratação tem movimentado redes sociais e fóruns de torcedores, que já começaram a especular sobre como o treinador irá encaixar um atacante com essas características no esquema tático atual, imaginando combinações e possíveis mudanças na dinâmica ofensiva do time. É como se a chegada de Allan Kardec pudesse mudar não apenas a forma de jogar, mas também elevar o moral de todo o elenco e criar uma expectativa inédita entre a torcida, algo que, se confirmado, tende a repercutir por toda a Série B. Além disso, há quem acredite que a vinda de Allan Kardec para o Náutico não seja apenas sobre gols, mas sobre liderança dentro de campo. Experiência conta muito, especialmente em times que precisam consolidar um projeto ambicioso e que lutam para se firmar entre os primeiros da tabela. Jogadores jovens e promissores tendem a se beneficiar da presença de alguém que já enfrentou desafios internacionais, já disputou clássicos e sabe como lidar com pressão. A expectativa é de que Kardec seja uma referência, um ponto de apoio para os companheiros, seja nos treinamentos, seja nos momentos decisivos das partidas. E os rumores indicam que ele já teria conversado com membros da comissão técnica sobre suas ideias e até alguns ajustes que acredita que poderiam ser feitos para maximizar o desempenho do time. Tudo isso, claro, ainda dentro de um clima de mistério, pois nada foi oficialmente comunicado, mas o barulho nos bastidores é grande e a movimentação do mercado tem olhos atentos sobre o Náutico, que pode estar prestes a dar um golpe estratégico com essa contratação silenciosa, mas impactante, mudando a percepção sobre o clube e suas ambições na temporada. O mais curioso de tudo é que, enquanto o mercado ainda estava em compasso de espera, surgem rumores de que outros clubes teriam sondado Allan Kardec, mas o Náutico teria apresentado uma proposta que combina projeto esportivo, visibilidade e condições que seduzem um jogador experiente. Fontes indicam que o planejamento foi minucioso, e que o clube avaliou não apenas a capacidade técnica, mas também o perfil de liderança e experiência do atacante, algo que faz toda a diferença em uma temporada longa e desgastante como a da Série B. A negociação teria passado por momentos de tensão e sigilo absoluto, o que aumentou ainda mais a expectativa da torcida, que agora começa a sonhar com gols e atuações de destaque, imaginando como a presença de Kardec pode influenciar partidas decisivas e se tornar o diferencial em confrontos equilibrados.
A movimentação nos bastidores mostra que o Náutico não está apenas pensando no presente, mas também traçando estratégias para fortalecer a equipe de forma planejada e inteligente, algo que deixa torcedores e especialistas intrigados com os próximos passos e ansiosos para a confirmação oficial da contratação. Além disso, especialistas em mercado de transferências comentam que trazer um jogador como Allan Kardec para um clube de porte médio é sempre um sinal de ambição. Não se trata apenas de reforçar o elenco, mas de enviar uma mensagem clara aos concorrentes e aos próprios torcedores sobre o nível de comprometimento com resultados e visibilidade. A chegada de um nome de renome pode impactar também aspectos comerciais e de marketing, atraindo patrocinadores, aumentando o engajamento da torcida e gerando mídia espontânea que ajuda a fortalecer a marca do clube. O burburinho gerado em torno do possível acerto mostra que, mesmo sem comunicação oficial, o movimento já está sendo sentido, criando expectativa e deixando a opinião pública dividida entre otimismo, curiosidade e ceticismo, como sempre acontece quando rumores envolvem jogadores de trajetória consolidada. Essa combinação de fatores técnicos, estratégicos e de marketing torna a possível contratação de Allan Kardec algo mais do que uma simples contratação, é um movimento que pode reverberar por toda a temporada e, quem sabe, marcar o início de um novo ciclo no Náutico. Enquanto isso, a torcida não para de especular. Fóruns, redes sociais e grupos de mensagem estão repletos de discussões sobre a chegada de Allan Kardec, suas possíveis posições, dupla de ataque e até influência no vestiário. Alguns imaginam que a experiência dele poderá equilibrar um elenco jovem, enquanto outros apostam que a presença de um centroavante experiente pode desencadear mudanças táticas no esquema do treinador. O burburinho não para e cresce a cada informação vazada ou comentada, mesmo que pequena. Cada detalhe da vida do jogador, cada passo nos bastidores do clube, é analisado e comentado como se fosse parte de um grande enredo de suspense esportivo. A expectativa aumenta, e os torcedores começam a criar uma narrativa própria, antecipando gols decisivos, assistências e vitórias, como se a confirmação do acerto fosse o ponto de partida para uma temporada histórica. A aura de mistério em torno de Allan Kardec e sua chegada ao Náutico está alimentando sonhos, especulações e discussões acaloradas, e é exatamente esse clima de expectativa e rumor que transforma a notícia em algo muito maior do que um simples anúncio de transferência. Os rumores sobre a chegada de Allan Kardec ao Náutico também levantam questionamentos estratégicos sobre como o clube pretende utilizar um atacante com perfil tão específico dentro de campo. Especialistas apontam que ele não é apenas um finalizador, mas um jogador que influencia todo o sistema ofensivo, que faz o time se movimentar de maneiras diferentes e que obriga a defesa adversária a se reorganizar constantemente. A especulação é de que o treinador poderá explorar sua inteligência tática e posicionamento dentro da área para criar oportunidades não apenas para ele, mas também para companheiros de elenco que precisam se destacar. Essa perspectiva alimenta o burburinho entre torcedores e comentaristas, que começam a imaginar como a presença de Kardec poderia modificar a dinâmica das partidas e até a forma de treinamento, com um foco maior em jogadas aéreas, infiltrações e bolas paradas. A discussão nos bastidores indica que, mesmo antes de qualquer anúncio oficial, o impacto do possível acerto já é sentido, com análise de estatísticas, revisões de vídeos e debates sobre estratégias que possam aproveitar ao máximo a experiência e o faro de gol do atacante, algo que desperta curiosidade e expectativas altas entre todos os envolvidos na temporada do Náutico. Além do impacto tático, o burburinho sobre Allan Kardec também envolve fatores motivacionais e psicológicos que não podem ser ignorados. Jogadores experientes trazem consigo uma bagagem de liderança que muitas vezes transcende a técnica e o desempenho individual. A especulação é de que Kardec poderá assumir um papel de mentor dentro do vestiário, guiando jovens talentos e servindo como referência para a construção de uma mentalidade vencedora no clube. Isso, por si só, já gera repercussão, porque um jogador com experiência internacional e histórico em grandes clubes tem credibilidade e peso junto ao elenco. Torcedores e analistas discutem a possibilidade de ir atuar como elo entre a comissão técnica e o grupo de atletas, transmitindo disciplina, inteligência de jogo e postura competitiva. Cada rumor sobre reuniões internas, conversas motivacionais e orientações táticas contribui para a narrativa de que o Náutico não está apenas contratando um atacante, mas também investindo em liderança e experiência, elementos que, se bem aproveitados,
podem transformar o clube em uma equipe mais sólida, equilibrada e competitiva dentro da Série B, aumentando ainda mais o burburinho e a expectativa em torno da contratação. Enquanto os rumores se espalham, a torcida do Náutico já começou a imaginar cenários em que Allan Kardec se torna o diferencial em partidas cruciais. Discussões sobre sua possível dupla de ataque, preferências de posicionamento e até adaptações de esquema tático se multiplicam nas redes sociais e em grupos de discussão. Alguns acreditam que ele pode formar uma parceria letal com jovens promissores, combinando experiência e velocidade, enquanto outros especulam que o treinador poderá reorganizar o setor ofensivo, priorizando a presença do atacante na área para maximizar oportunidades de finalização. Cada vazamento, cada comentário de fontes próximas, mesmo que informal, é amplificado, criando uma narrativa que envolve drama, expectativa e entusiasmo, como se a simples confirmação do acerto fosse capaz de mudar o rumo da temporada. Esse clima de suspense é alimentado por torcedores, especialistas e jornalistas, que acompanham cada detalhe do mercado e analisam a contratação não apenas como uma adição técnica, mas como um possível divisor de águas na temporada do Náutico, aumentando o barulho, a curiosidade e, claro, a ansiedade em torno do impacto de Allan Kardec na equipe. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os rumores também levantam questionamentos sobre a repercussão do movimento no mercado de transferências da Série B. A chegada de um jogador com o histórico de Allan Kardec pode gerar efeito cascata, levando outros clubes a reconsiderar suas estratégias e buscar reforços de impacto para não ficarem atrás na disputa. Analistas apontam que o Náutico, ao conseguir atrair um atacante de renome, demonstra capacidade de planejamento e influência, mostrando que não apenas pensa no presente, mas também traça caminhos estratégicos para fortalecer sua posição na competição. Essa movimentação silenciosa, ainda permeada de especulação, cria um clima de incerteza e atenção redobrada entre os rivais, que precisam agora acompanhar de perto cada passo do clube pernambucano. A discussão sobre como o mercado reagirá e sobre possíveis novas contratações adiciona mais camadas de intriga narrativa, ampliando o burburinho e transformando o rumor em tema central nas rodas de conversa esportiva e nas redes sociais, como se cada detalhe da negociação fosse decisivo para o futuro do Náutico na temporada. Outro ponto que tem alimentado o burburinho é a expectativa de impacto imediato que Allan Kardec pode ter nas primeiras rodadas da competição. Torcedores e comentaristas discutem se o atacante conseguirá manter ritmo físico e desempenho técnico desde o início, considerando o tempo fora dos grandes palcos e as adaptações necessárias a um clube que disputa a Série B. Mesmo diante de dúvidas naturais, a narrativa se fortalece em torno do potencial de influência do jogador, que não se limita apenas à marcação de gols, mas também ao posicionamento, inteligência de jogo e capacidade de criar oportunidades para os demais. Cada rumor sobre treinamento, readaptação e integração ao elenco é amplificado, criando um clima de expectativa e imaginação, com torcedores antecipando jogadas decisivas, gols históricos e atuações memoráveis. A especulação em torno dessa possível contratação transforma a notícia em algo maior do que um simples rumor, gerando atenção midiática, engajamento digital e uma atmosfera de expectativa que cresce a cada dia, alimentando o imaginário da torcida e de todos os envolvidos no cenário esportivo. Por fim, mesmo sem anúncio oficial, a narrativa sobre Allan Kardec no Náutico já se consolidou como um dos principais temas do futebol nordestino e nacional. Cada rumor, cada comentário e cada especulação reforçam a percepção de que o clube pode estar prestes a realizar um movimento estratégico impactante, com potencial de alterar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a imagem e o posicionamento do clube no mercado. A expectativa criada pelos burburinhos, pela experiência do jogador e pelo interesse da torcida transforma a negociação em algo mais complexo e fascinante, envolvendo tática, liderança, marketing e futuro esportivo. Enquanto torcedores e especialistas aguardam a confirmação, a história já começou a ser escrita, com Allan Kardec no centro de um cenário cheio de possibilidades, discussões e sonhos, consolidando o clima de suspense e burburinho que certamente marcará os próximos capítulos da temporada do Náutico, mantendo a atenção de todos e alimentando a narrativa esportiva de forma intensa e envolvente. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!